A Literária Mais é uma startup que surgiu com o objetivo de educar e conectar mulheres que escrevem ou querem escrever e mulheres que gostam de ler. Então, a Literária Mais, ela é uma comunidade que tem um ecossistema ao redor dela e, a partir disso, nós temos o principal objetivo de capacitar mulheres que escrevem ou querem escrever para que elas possam desenvolver a sua escrita, mas também que elas possam ter um caminho para publicar o que elas escrevem e, logicamente, divulgar e vender o produto dessa escrita, que são os seus livros. Essa ideia nasceu a partir da minha experiência pessoal. Eu sou escritora e, desde criança, eu sempre quis ter uma carreira de escritora. Mas algumas décadas atrás era muito difícil, era muito complicado você publicar um livro, porque você dependia única e exclusivamente das grandes editoras. E nós não tínhamos acesso a essas editoras, né? Era algo muito difícil. Então, com o advento das redes sociais, das plataformas de autopublicação, isso se tornou real. Em 2018, eu consegui publicar o meu primeiro livro por conta própria, uma publicação independente, e quando eu vi que eu tinha publicado um livro sem depender de editora, que isso era possível, eu senti a necessidade de compartilhar esse conhecimento com outras pessoas. Então, eu escolhi o público feminino por saber de todas as dificuldades históricas ao longo de anos, onde as mulheres foram proibidas de estudar, onde as mulheres eram proibidas de escrever, elas tinham que muitas vezes usar pseudônimos masculinos para poder publicar alguma coisa. Então, nesse momento, eu senti a necessidade de criar algo para esse público feminino, para poder compartilhar o conhecimento que eu estava adquirindo em relação à escrita, publicação e marketing literário. Então, surgiu a Literária Mais. E a comunidade, e a Literária Mais, ela tem um ecossistema ao redor dela. Primeiro, a gente tem a comunidade, onde a gente conecta as escritoras com as leitoras. Então, as escritoras entram na comunidade Literária Mais e ali elas têm várias capacitações. São aulas, cursos, desafios de escrita, workshops, oficinas de escrita, autopublicação, marketing, venda de livros, né? Elas estão ali aprendendo, se desenvolvendo, melhorando a sua escrita e também aprendendo esse caminho, essa trajetória de publicação, divulgação dos seus livros, porque na Literária Mais nós entendemos que escrever é legal, mas essa escrita precisa chegar nos leitores. Então a Literária Mais faz esse caminho para que essa mulher escreva, mas para que também o que ela escreve chegue em quem vai ler. E aí, além disso, né, a gente tem também os eventos, as feiras de livros, as bienais. Em 2025, nós tivemos o prazer de levar mais de 70 autoras para participar das bienais do Ceará, Pernambuco e Alagoas. Então, foi, assim, um ano muito bacana para a gente. E vários outros eventos, né, pequenos, outras feiras, outros eventos literários, a gente leva essas mulheres para participar disso, porque a gente entende o quanto isso é importante para a carreira delas como escritoras. E aí, a gente também tem atividades para leitoras, então a gente oferece leituras coletivas, desafios de leitura, encontros com as leitoras, com as escritoras, né? Então, isso faz com que haja um encontro das leitoras com as escritoras. E nisso, a gente resolve um outro problema, porque as escritoras, elas precisam de um público que leia o que elas escrevem. E quando você conecta as leitoras com as escritoras, isso acontece. Então, dentro da Literária Mais, a gente tem isso muito forte, que é essa questão da comunidade. E a gente tem também essa questão da educação, né, de levar conhecimento para que essas mulheres possam crescer e se desenvolver e participar de eventos e tudo mais. E, por fim, a gente tem também uma espécie de produtora, né, literária, onde a gente publica livros. Então, as mulheres que fazem parte da nossa comunidade, elas têm acesso a serviços editoriais, nós publicamos livros dessas mulheres, e também a gente tem ali uma espécie de agência, onde a gente divulga esses livros na nossa rádio. Nós temos uma rádio web, né, que é bem recente, que é ainda muito pequena, mas nessa rádio a gente divulga essas autoras, esses livros, né, os trabalhos dessas mulheres. Então,
a Literária Mais, ela é esse ecossistema pensado para quem escreve e para quem lê, onde o principal objetivo é educar, desenvolver essas mulheres através da literatura, mas também conectar mulheres que escrevem e mulheres que leiam, para que elas possam apreciar o trabalho uma da outra, se conhecer e, a partir daí, formar um vínculo. E essas escritoras podem formar também um público leitor a partir da comunidade literária mais. Então, esse é o trabalho da comunidade literária mais, é um trabalho que é de extrema importância, que a gente vê a grande necessidade que nós temos, é uma demanda muito grande de pessoas, de mulheres que escrevem, mas que ainda não sabem o caminho, né, para publicar, para aparecer, para ter leitores, e é também um trabalho muito importante de formação de leitores, de incentivo à leitura, especialmente a leitura, a literatura nacional independente. A gente sabe que ainda existe uma cultura, né, muito grande de ler o que vem de fora, de valorizar os grandes autores estrangeiros, e a Literária Mais, ela vem com essa proposta de valorizar a literatura nacional independente, para que a gente mostre talentos, novos talentos, né, da literatura, e que os leitores tenham acesso a esses novos talentos. Então, sejam bem-vindos à Literária Mais.